Protagonistas RS aqui na programação da Poa Streaming TV. Estamos no mundo inteiro via o aplicativo Proto, nas TVs Samsung, LG, Philco, Sistema Roku, Google TV, Apple TV e também aplicativo no seu smartphone Android ou ainda iPhone na Apple. Também disponibilizando o canal 160 da Soul TV, 15 da RBTV na Serra Gaúcha e através do nosso canal no YouTube Poa Streaming TV. O nosso protagonista RS sempre recebendo aqueles que se destacam na nossa sociedade e estamos no ar para Tamo Junto Baitinga. Você acessa na internet Tamo Junto Baitinga, tudo comandado lá pelo Tinga, que é o maior people place da América Latina e que você acessa todas as oportunidades do Tamo Junto Baitinga. Home 7200, a maior e melhor loja de imóveis de Porto Alegre. E olha, com uma novidade muito bacana em breve, Home 7200 conosco aqui na programação do Protagonistas RS. Também agradecendo a Academia Treinar, são 22 anos de Academia Treinar, comandada por Luciano Giacomo, professor que lidera um time que faz de tudo para que você tenha a melhor qualidade de vida. Academia Treinar na Mariante 438. E também sempre agradecendo ao restaurante Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil, situado aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, o nosso Asiana. Minha convidada de hoje é a atual vice-prefeita de Porto Alegre, Bettina Worm, protagonista aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, e hoje presente conosco para contar um pouquinho da sua história e também as suas impressões sobre o protagonismo aqui no estado. Em primeiro lugar, muito obrigado, prefeito. Bem-vindo ao nosso programa, uma honra recebê-la. Já conversamos em outros canais, primeira vez comigo, aqui no nosso Protagonista RS, que busca justamente enaltecer as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Honrados com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no Protagonistas para uma interação que eu acho muito produtiva e vamos fazer um bom trabalho nesse programa. Legal, obrigado pela presença e parabéns pela sua história, porque não é fácil chegar a uma condição de ser uma vice-prefeita numa capital como Porto Alegre. Como é que começa a sua vida afora a política, dentro da sua profissão, que é uma profissão também que não é uma profissão comum para mulheres, e a senhora entra, se destaca e chega a esse ponto. Como é que começa? Como é que foi a menina Bettina Worm e os seus anseios para chegar numa condição como essa? Eu sou veterinária de formação, né? Me formei pela URGS aqui em Porto Alegre e o meu sonho inicial lá, quando criança, era trabalhar como veterinária, mas de animais selvagens. Que não é todo mundo que quer isso também, né? Também, geralmente o pessoal quer coisas mais normais, né? Na verdade, assim, minha primeira ambição, bem antes disso, era ser caminhoneira. Caminhoneira. Caminhoneira, porque eu sempre gostei de viajar e a minha família não tinha muito recurso para poder fazer turismo, e eu enxergava no fato de ser caminhoneiro a possibilidade de viajar e ganhar dinheiro. Então, juntava as duas opções, Lazer e mas foi trabalho. uma janela de tempo curta. E aí a vontade de ser veterinário que prevaleceu. Na época, quando a gente fazia vestibular, tu podia colocar duas opções, né? Isso, A primeira e segunda opção. exato. E eu não me inscrevi em segunda opção, porque eu não conseguia imaginar eu fazendo outra faculdade, Só né? veterinário. Não queria medicina, na época meu irmão fazia medicina, e eu nunca gostei, assim, da coisa médica com gente. Parece mentira, assim, né? Não, com gente não me apetecia aquilo ali, mas com bicho, de ver ele, mesmo que ele doente, ele se recuperar e ficar bem, era uma coisa que eu achava sensacional. E aí entrei na veterinária, era a década de 80, então várias barreiras se tem que passar dentro da veterinária para tu conseguir te colocar profissionalmente, enfim. Passada essa primeira vontade de trabalhar com animais selvagens, eu comecei a ver quais outras opções, visto que eu não gostei de trabalhar com selvagens. Eu trabalhei no zoológico de Sapucaia há alguns anos. Trabalhei assim, eu fazia estágio, né, na época da Uhum. faculdade, não era veterinária ainda. E aí eu passei por vários cantos da profissão até bater o martelo que eu queria trabalhar com pequenos animais. E aí de lá em diante foi um construindo não planejado. O que eu queria era ter a minha clínica, né? Então foi um caminho longo
passando por animais de grande porte, onde ali a gente vê um machismo muito forte na década de 80. Agora é melhor, agora acho que as coisas são bem mais leves, mas assim, era muito difícil tu entrar numa propriedade e conseguir se colocar, né, ser respeitada pelos peões de forma que eles atendessem às tuas demandas e obedecessem o que tinha que ser feito, né? Bem complicado. Mas, assim, na parte de pequenos animais, eu fiz a residência em clínica e cirurgia de pequenos animais. Então, eu consegui me colocar profissionalmente muito bem para abrir a clínica, eu já estava com uma formação bem boa. E aí, tive clínica durante 10 anos, até que eu conheci o meu ex-marido, que era militar, já estava transferido para o Rio de Janeiro na ocasião, e a gente começou a namorar à distância, e aí a coisa foi pro lado militar, né? Mas não foi nada planejado, não foi nada ambicionado, até porque eu nem sabia. Quem não tem militar na família, que é o meu caso, não conhece muito essas outras portas de entrada, né? A gente pensa, militar é a MAN, militar né? São as academias militares, quer seja Marinha, Aeronáutica, enfim. Então, não tinha nem passado pela cabeça ser veterinária do Exército. Só que ele estava morando no Rio, a gente teve a ideia de morar juntos, e aí eu entrei como temporária durante um ano, e aí que eu fui fazer o concurso, e foi assim, é difícil tu resumir muito, né, essa transição, mas o entrar para a carreira militar foi uma consequência de um relacionamento onde eu queria estar com ele, já tinha trabalhado 10 anos em clínica, então tinha uma experiência boa em cães, só que eu também já tinha trabalhado com cavalo, e aí acabei trabalhando com cavalo no primeiro ano, foi uma composição de coisas, e durante o ano de formação de carreira, a gente tem opção, conforme a classificação, de escolher para onde que vai no país, né? Então tem várias unidades militares, Manaus, Brasília, Mato Grosso, assim por diante. E eu queria voltar para Porto Alegre, porque morar no Rio de Janeiro, eu acho que é muito legal. Acho que se tu trabalha e mora na Zona Sul, ou tu trabalha e mora em alguma parte específica da cidade, tu trabalhar num lugar que eu, por exemplo, eu trabalhava em Realengo, que a gente brinca que é o de Janeiro, né? Não é o Rio. Uhum. E morava no Leme. Então, assim, eu fazia 45 quilômetros Uma para ir, viagem para. 45 quilômetros para voltar. E era um desgaste no dia a dia da cidade muito grande, né? E eu, como minha família estava aqui, eu gosto de Porto Alegre, gosto de morar em Porto Alegre, eu queria voltar, né? E aí a vaga aberta era o 3º Batalhão de Suprimento, que fica em Nova Santa Rita. Eu ia citar, inclusive, esse, conheço É, não, e de Nova Santa aí, Rita. vindo para cá, eu fui trabalhar em outra coisa ainda, não foi nem com cães, nem com cavalo, foi com inspeção de produtos de origem animal e inspeção de alimentos em geral, na parte de segurança alimentar e aquisições. E aí acabei ficando e entrei para a logística, né? A logística é uma coisa que depois que tu entra, se tu trabalha bem, se tu trabalha com dedicação, bom resultado e propriedade, né? Tu acaba ficando. E aí foram 25 anos de logística, né? Compra, aquisição, sempre crescendo, porque na medida em que tu entra tenente, a tua função é mais chão de fábrica, que a gente chama, né? Mais na parte de bastidores. E à medida que tu vai sendo promovido, tu vai incorporando outras funções de acordo com o teu posto, no caso. E aí eu terminei a carreira como tenente-coronel, então eu já tinha um olhar que saía do estado, inicialmente era estado, Rio Grande do Sul, aí pegava Santa Catarina e Paraná, com as unidades militares que tem, que são 152, e aí lá fiquei, até chegar o convite, né? Pois é, e como chega esse convite? Como a senhora recebe um convite para ingressar no mundo político, onde, a exemplo do que a senhora já vivia no Exército, por exemplo, também se tem ainda essa luta muito grande da participação da mulher. E eu, em todos os meus espaços, há muito tempo, eu trago sempre essa pauta de que hoje nós temos um número que precisamos preencher de vagas,
mas que não poderia ser assim. Mas para isso temos que ter pessoas que inspiram outras mulheres para estarem na política. E a gente tem visto cada vez mais, inclusive alguns recordes de participação da mulher na política, mas ainda precisando mais. Como é que foi entrar, justamente, primeiro, aceitar um convite para entrar num meio onde, a exemplo que a senhora vivia também, tem essa questão, né, do machismo, da baixa participação das mulheres, mas ao mesmo tempo no momento onde elas cada vez mais têm se destacado e mostrado justamente que já deveriam estar nesse espaço. Sim. Eu conheci a Nádia quando ela pediu para o Zuco indicar uma mulher que ele considerasse inspiradora, né? Tu usou a palavra agora inspiradora, então se encaixa. Ela tem anualmente uma reunião de mulheres nas quais ela apresenta para a sociedade as mulheres que inspiram em diversas áreas, né? Então, vários segmentos, enfim. E o Zuco, ele me conhecia do trabalho, ele ainda era militar da ativa na época, e ele indicou o meu nome porque ele conhecia meu trabalho, ele sabia como eu era respeitada dentro do exército, sabia como que as coisas funcionavam, e ele sempre me achou uma mulher admirável, assim, uma pessoa diferenciada. Com 25 anos de exército, é uma carga, né, uma experiência. Aí para tu construir uma reputação sólida também não é muito fácil, né? E aí ela me convidou para essa ocasião e eu entrei, então ali eu conheci a Nádia, já conheci o Zuco. O Zuco acabou entrando para a política também, né? Então eu acompanhava meio de perto, meio de longe a carreira deles, assim, até porque são pessoas que eu admiro, né? E em junho, julho do ano passado, 2024, eu já estava me programando para ir para a reserva. Então eu já tinha o tempo, considerando todos os anos de clínica que eu tive, que contribuía, né? Mais os 25 de exército. Então eu já estava com 30 e tal anos, né? Rumando para uma aposentadoria, vendo o que eu vou fazer em 2025, né? O que eu poderia fazer, porque a gente quer se aposentar, mas não quer se aposentar, né? Eu fiz 60 anos, mas assim a gente se acha ainda, eu ainda tenho coisas para contribuir, coisas para dar e tal. E nesse meio tempo eu estava vendo opções do que eu poderia fazer e estou um dia no quartel, trabalhando, expediente normal, me liga a Nádia, perguntando se eu estava no quartel, se ela podia vir falar comigo. E eu disse, pode, normal, ok, né? E ela queria falar em reservado, e aí ela me convidou. Quando ela convidou, digamos assim, a pedido do Zuco, eu confesso que eu dei uma bela gargalhada. Porque como nunca foi uma coisa que assim, nunca pensei em participar de política, nunca, né, nunca foi uma coisa que eu externasse vontade, né? E aí ela ficou séria, tinha gente da equipe dela também séria. E eu disse, vocês estão falando sério? E ela, sim, a gente está falando sério, né? A gente está precisando de alguém para indicar pelo PL, o Zuco pensou em ti, e começou a conversar, e aquilo ali a quantidade de coisa que passou pela minha cabeça enquanto ela descrevia toda a situação, eu disse, olha, Nádia, eu nem sei o que te dizer, né? Porque nunca pensei como fazer, enfim. E ela disse, não diz nada agora, fala com a família, conversa com pessoas que tu acha que podem, né, te aconselhar melhor, e depois a gente conversa. Aí quando ela saiu da sala, eu fiquei com um misto assim sabe, de surpresa e de euforia, do tipo assim, meu Deus, quem sabe não vai Legal, mas e ser agora? uma oportunidade de eu fazer uma coisa legal, uma coisa que eu sei fazer, que é a parte de gestão, muito embora não tenha nenhum jardim de infância na política, e fazer coisa boa, sabe? Eu sou uma pessoa séria, uma pessoa honesta, o Zuco não me indicaria se fosse diferente, e mas assim, a primeira coisa, vou falar com a família, né? E a família também ficou super surpresa, ao mesmo tempo em que disse: olha, Bettina, tudo que tu fez na vida, tu fez muito bem feito, tu é uma pessoa, né, completamente desprovida de qualquer tinta de corrupção. Quem sabe não é um momento de tu fazer Que é uma a coisa primeira coisa que todo diferente. mundo pensa, né? É, Justamente isso. porque a política no Brasil, ou talvez até no mundo, mas especialmente no Brasil, as pessoas têm muito receio, né, da administração ser bem feita, ser correta, não ter corrupção, não ter outras
coisas questionáveis, né? Inclusive decisões que são políticas, mas não beneficiam o povo. Então, como lidar com isso tudo? Então, eu acabei aceitando o convite, foi realmente um desafio enorme, porque era, era tanta coisa para aprender, né? Não só como se comportar na fala, que a tua linguagem corporal, como que tu te expressa, o que é mais adequado, o que é menos adequado, porque isso aí é todo faz parte de uma, digamos assim, de uma liturgia, né? Não tem como tu ser um político sem algumas formações, algumas capacitações que te levam àquela figura, né? Então, entrar para a política, fazer uma campanha de uma majoritária, que não é uma campanha fácil, né? É. Eu aprendi muita coisa de campanha nesses dias, cada dia é um aprendizado, né? Conviver com o Sebastião Melo é uma escola, porque ele é um político de mais de 40 anos, não sei há quantos anos ele está na política, mas há bastante tempo. E assim, essa capacidade do lidar, do escutar, do fazer o bem para quem mais precisa dentro de uma possibilidade real, né? Porque tem muito político que gosta de prometer mundos e fundos, não, porque se eu for eleito, porque eu vou acabar com isso, eu vou melhorar aquilo, não haverá mais isso, não haverá mais aquilo. E aí, ok, e recurso para isso, né? Não adianta a promessa vazia. Ou tu te propõe a fazer o melhor dentro daquele cenário, ou não fica prometendo, né? Então, eu acho que está sendo um desafio, está sendo uma coisa bem legal, eu estou adorando. É cansativo, é puxado, as nossas agendas são bem intensas, tem dias assim que 12 horas é isso, um estalar de dedos, né? Mas é uma coisa muito legal. Legal, Eu fazer estou a gostando. diferença na vida das pessoas, consegue de fato Fazer. fazer algo e, inclusive se tornar, né, uma protagonista, uma inspiração, como a senhora já era, através daquilo que a senhora faz aqui pela nossa capital. Bettina Worm, a vice-prefeita de Porto Alegre, é a nossa convidada de hoje aqui do Protagonista RS. Nesta semana, você acompanha o nosso programa às 22 horas do domingo e também nos horários alternativos e fica disponível, né, para você acompanhar também lá no YouTube Poa Streaming TV. Nós temos um quadro aqui, prefeita, muito comentado, que é um quadro onde a gente espera mostrar muito mais do que a própria protagonista falando sobre o seu trabalho, como ela chega até onde ela está, mas também pessoas que vão trazer as suas impressões em relação àquilo que a senhora representa. E a gente confere agora aqui no Protagonista RS. Meu caro Fabiano, você comanda um belo programa que é o Protagonista RS. E está contigo hoje a nossa vice-prefeita, que é a Bettina. Bettina, meu abraço a ti. Dizer que nós dois juntos estamos trabalhando muito, muito para poder fazer uma cidade melhor, uma vida melhor. Muito obrigado por essa parceria, porque o vice tem um papel importante. Eu fui vice e sei exatamente que juntos a gente pode fazer mais e melhor para a cidade. O que falar da minha prefeita predileta, competente, querida, responsável, amiga, Bettina? Olha, eu fiquei muito feliz em poder estar junto nessa caminhada. Ela já entrou para a política e foi eleita vice-prefeita da capital dos gaúchos. Chegou de mansinho, com muito cuidado, analisando os fatos, mas o seu amor a Porto Alegre e ao Rio Grande, a sua dedicação ao nosso estado, o seu empenho como gestora fez com que ela entrasse com o pé direito e que saísse vitoriosa. Por isso que eu tenho orgulho de chamar de amiga, por isso que eu tenho orgulho de falar que estou sempre com a Bettina. Falar da Bettina é muito fácil. Além de ser uma grande amiga, é uma mulher guerreira, uma mulher desbravadora para o seu tempo. De veterinária de formação, foi fazer sua carreira militar no Exército Brasileiro. E ali encontrou muitos desafios, mas muitas possibilidades também de mostrar todo o potencial dessa mulher querida, dessa mulher competente, dessa mulher que mostra para que veio. E agora
desbravando também na política. Primeira mulher vice-prefeita eleita de Porto Alegre. Um orgulho para todos nós, por certo, um orgulho para sua família. E eu quero te dizer, Bettina, continua firme e forte, que contigo eu sempre estarei. Um grande beijo da comandante Nádia. A Bettina é uma mulher de família, é uma irmã amorosa, uma mãe dedicadíssima, e como profissional ela tem muita experiência e é muito competente e é uma pessoa muito íntegra também. Se a ideia é fazer de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, um lugar melhor, Bettina com certeza tem muito para contribuir. É muito gratificante saber que Porto Alegre, que é uma cidade que eu amo tanto, pode contar com a Bettina como eu pude contar minha vida inteira. A Bettina tem 1 milhão de qualidades. E ela é essa pessoa generosa, amorosa, que dá o seu melhor em qualquer situação. Ela sempre vai fazer de tudo para que o resultado que ela esteja entregando seja o melhor possível. E eu acho que isso fala muito sobre ela, porque essa inteligência e essa determinação são coisas que eu admiro muito nela. E eu acho que é o que Porto Alegre, com sua população e seus animaizinhos, merecem, porque ela sempre vai garantir que o melhor está sendo entregue. E isso me dá muita alegria e muita gratidão. Por isso que eu queria deixar aqui o meu beijo, o meu abraço, dizer que eu amo muito ela e que eu estou muito orgulhosa da trajetória que ela vem traçando aqui em Porto Alegre. A Bettina Vorme hoje é uma pessoa pública que tem os meios de ajudar. Tanto é que só nesse primeiro semestre de mandato ela já ajudou tantas pessoas e bichos. Só que antes de ser essa política de primeira viagem que ela se revelou maravilhosa para mim e para vocês, ela é minha mãe. Ela é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo, para tudo que eu posso ser e também para tudo que eu posso ser como mulher. Ela é uma pessoa forte, dedicada, delicada, que sabe se relacionar com os outros. E para quem teve a sorte de conhecer ela, sabe que ela é muito engraçada. É por isso que eu sei que Porto Alegre está em boas mãos. Ela usa muito do tempo dela para isso. Ela trava as batalhas de Porto Alegre como se fossem as próprias. E meio que acho que ela também virou mãe de Porto Alegre. E eu tô bem em dividir ela com vocês. Ai, que amor! Que legal. Agradecer a sua equipe, Caraca. a nossa equipe, que juntos conseguiram buscar esses depoimentos para que fizéssemos essa surpresa e essa homenagem para a senhora, porque, de fato, protagonistas precisam ser muito mais do que valorizados, reconhecidos e receberem essas homenagens e ouvirem aquilo que as pessoas têm em relação a elas e esse protagonismo que a senhora representa e a sua família falou, amigos falaram. Fique à vontade para agradecer, enfim, a ideia era lhe surpreender, acredito que conseguimos, e isso é normal, viu? A senhora pode ficar tranquila, viu, prefeita, porque as pessoas se emocionam e eu acabo emocionando junto. Eu não posso ver as pessoas se emocionarem, eu emociono junto aqui. Sim. Parabéns pela sua história e pelos depoimentos. Muito obrigada. Na verdade, assim, família, né, acaba puxando a lenha para o nosso lado, assim, mas eu que tenho muito orgulho de ter eles, tenho muito orgulho de ter minha filha. Vocês viram que ela ali falou que eu sou muito engraçada, e a gente se diverte muito juntas, realmente um presente de Deus a minha filha. Meu irmão, né, minha sobrinha, não fazia ideia que vocês iam fazer uma colocação dessa. Teria usado uma maquiagem mais à prova d'água, mas eu fiquei segurando ali, fui estoica para não chorar. Mas muito obrigada pela homenagem, obrigada pelo reconhecimento. É um prazer fazer o que eu estou fazendo, e eu sei que tem muita gente que se orgulha de mim, pessoas né, ficam volta e meia me mandando mensagens felizes com as coisas como estão se desdobrando, e alguns chegam a me dizer assim, olha, quando não tem crítica, já tá bom, né? Quando a gente não está sendo apedrejado, já tá bom. Mas também dizem, olha, quando a gente tem hater é porque a gente está fazendo sucesso. Sempre tem, não adianta. Então, eu acho que a gente sempre vai agradar uns, desagradar outros. Sempre tem mais de uma forma de fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Então, tem pessoas que têm uma tendência a se especializar em críticas, né? E outros têm uma tendência a ver com mais benevolência, com mais carinho. Eu acho que as pessoas que amam a gente acabam vendo até quando a gente erra não, mas veja bem, não foi assim, não foi tão grave, ou não foi
uma coisa que tenha tido repercussão, mas eu tenho um ambiente familiar muito rico e feliz, tenho amigos ótimos, eu não vou chorar. Não vou chorar. Eu até estava perguntando para o Miguelito, que trabalha comigo, né, que é da equipe, dicas, né? Como fazer para não chorar? Porque dependendo do público, dependendo do assunto, quando tu vai falar de alguma coisa, tu te emociona. E é ruim, porque daí tu interrompe a tua fala, as pessoas ficam assim, sem jeito, tu quer continuar falando, mas daí se engasga. E quais são os truques? Que tem pessoas que se emocionam, mas continuam falando. Exato. Eu travo, né? Aí dá aquele nó na garganta e eu travo. Mas eu tô melhorando, tô melhorando. Mas a senhora fique tranquila, semana passada o Jair Cobb, o guri de Uruguaiana, não conseguiu, não conseguiu segurar. Ele que é um ator, que é um humorista, conseguimos surpreendê-lo e a ideia é realmente trazer essa emoção e essa importância que o protagonista tem. E a senhora é uma protagonista do nosso estado, a gente agradece e muito a sua presença no nosso programa. Temos mais 2 minutos para responder uma última questão, já lhe agradecendo e lhe agradecendo pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui conosco, e agradecer a toda a sua equipe, estou o Miguelito Medeiros e todos os outros que aqui estão também representando a sua equipe. Muito obrigado por estarem conosco fazendo essa surpresa. Mas o que é ser uma protagonista na sua análise? Olha, eu acho que o protagonista, ele tem 2 vieses, na minha opinião, né? O viés da responsabilidade do que tu está protagonizando. Então, tu tem que fazer as coisas de uma forma responsável para que tu não traga maus exemplos ou não leve pessoas que muitas vezes se norteiam por ti para caminhos errados, né? E o segundo é balancear a parte do orgulho, talvez não seja essa a palavra, mas assim, eu não costumo me impregnar por situações em que olha como eu sou legal, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Muito antes pelo contrário. Isso é uma coisa que a minha família me critica, assim, tu não aceita elogio, tu fica sempre vendo, não, mas eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito de uma forma mais eficiente e tal. Então, o dosar, né, o orgulho com a responsabilidade que o protagonista tem, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Para tu justamente fazer a diferença, somar, ser inspirador para as pessoas de uma forma correta, né, e sem se deslumbrar com o fato de estar mais em evidência, que isso aí é uma coisa boa, mas também tem essas coisas ruins, assim, porque tudo que tu faz fica debaixo do holofote. Então, eu acho que é um equilíbrio, um jogo de equilíbrio que a gente vai aprendendo. Mas à medida que a idade vai nos acompanhando, esse aprendizado fica mais recheado de sabedoria. Perfeita, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela sua história. Alguns detalhes eu também não conhecia. Muito feliz de poder recebê-la aqui e agradecer o seu carinho sempre conosco, com o Streaming TV, comigo pessoalmente, nos nossos eventos, sempre nos prestigiando. Mas é natural de uma protagonista estar também sempre presente nesses eventos e essas características todas que a senhora demonstrou e que as pessoas falaram aqui em relação à senhora. Muito obrigado. Parabéns pela sua história. Um excelente trabalho frente à nossa Prefeitura de Porto Alegre e conte sempre conosco. Parabéns. Obrigado. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Obrigado. Bettina Vorme, a Protagonistas RS desta semana aqui na programação do Poa Streaming TV. Nosso programa volta na próxima semana inédito, onde você acompanha esse programa a qualquer momento das nossas reprises na programação 24 horas da Poa Streaming TV e no YouTube também a hora que você quiser. Muito obrigado, Home 7200, na Ipiranga, 7200. Tamo Junto Baitinga, o maior people place da América Latina é no Tamo Junto Baitinga. Academia Treinar na Mariante 438 e também Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil. Ariana Dinarte Ribeiro na Casa Prado, imperdível, premiadíssimo, reconhecido pelo governo tailandês também, sempre maravilhoso. E também o nosso apoio de Shopping Total. Estamos nos nossos estúdios aqui no Shopping Total, nosso estúdio panorâmico, as pessoas passam, observam, tiram fotos, participam. Shopping Total, na Cristóvão Colombo 545. E Ambientalize, sempre conosco também, trazendo nosso ambiente e deixando o seu ambiente ainda muito mais lindo para os seus eventos. Ambientalize conosco aqui na programação da Poa Streaming TV. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.